Você sabia que o Nordeste também tem um Pantanal? A mais de 2.000 quilômetros do Pantanal sul-mato-grossense, existe um paraíso repleto de belezas naturais e culturais. O Pantanal Sergipano. Com dunas impressionantes que separam o mar das terras alagadas. Essa região encanta pela sua paisagem única. Além disso, esse cenário deslumbrante se encontra com a foz do majestoso Rio São Francisco, que após uma longa jornada, finalmente deságua no mar, marcando um dos mais belos encontros entre o rio e o oceano no Brasil. E hoje estou dirigindo em direção ao norte do estado de Sergipe, para explorar agora essa região do estado, que tem muito, para ver por aqui. E a Marcela não veio comigo dessa vez, ela ficou em Aracaju. Quem sabe ela vai vir mais tarde para me encontrar lá, mas por agora só estou eu e estou bem entusiasmado para conhecer esse lado que promete ter maravilhas naturais incríveis. Eu estou dirigindo apenas uns 20, 30 minutos em direção norte e já estou passando aqui por uns lugares fantásticos, umas dunas aqui do lado esquerdo e o mar do lado direito. Impressionante, cara, incrível como esse estado tem belezas naturais que me deixa assim de queixo caído. Então vamos lá, agora explorar o lado norte do estado. Cara, esse caminho tá sendo maravilhoso, esses coqueiros dão um charme incrível. O lugar é tão bonito que eu acabei saindo fora do percurso. Eu tava dirigindo paralelo ao mar para chegar até a foz do Rio São Francisco, E aí, sem querer, eu não sei, peguei a pista errada, mas tudo bem. O caminho é lindo aqui, plantação de coco que não acaba mais. Eu parei agora no mirante e daqui de cima, cara, eu tenho uma vista que, olha, não tem nem palavras para descrever. Só sei que eu vejo muito coqueiro, dunas e aquele mar azulzinho lá no fundo. O trajeto passa pelas deslumbrantes dunas da Reserva Biológica de Santa Isabel, um espetáculo natural de tirar o fôlego. O grande diferencial do Pantanal Sergipano está justamente nessa paisagem única, uma impressionante cadeia de dunas que se estende entre o mar e as terras alagadas, criando um cenário de rara beleza e contrastes surpreendentes. É que eu cheguei num lugar que é conhecido como Pantanal Nordestino, ou o Pantanal Sergipano. Isso porque essa região
Como vocês podem ver pela imagem aérea, ela é uma região alagadiça. Apesar de ter muitas dunas, essa região divide uma área alagada e área de dunas, fazendo assim um ecossistema incrível. E aqui estamos bem perto da cidade de Pacatuba. Eu já consigo ver ela lá no morro, no alto daquele morro. E agora estou dirigindo em direção a Pacatuba aqui para dar uma voltinha e conhecer o lugar. Parei aqui no que parece ser uma das praças da cidade, Pacatuba. Tem um prédio bem antigo ali atrás de mim. Indo agora de Pacatuba, e interessante que Pacatuba tem 75 mil habitantes, mas não parece, né, lógico, mas eu andei conversando com o pessoal na rua ali, na praça, e eles falaram que é porque tem vários povoados, né, que pertencem a Pacatuba, então tudo junto tem 75 mil habitantes. Agora estou indo em direção à foz do Rio São Francisco. Esse rio que já está fazendo história nessa minha viagem, né? E agora chegou a hora de conhecer onde ele se encontra com o mar. Antes de chegar até a foz do Rio São Francisco, eu vou parar aqui em Ilha das Flores para conhecer também, e que fica à beira do Rio São Francisco. Parei aqui na pracinha da cidade e parece ser muito bonitinha, tá toda colorida. E tem um restaurante aqui na frente que eu vou comer, que já está na hora do almoço. Agora eu vou continuar dirigindo até a parte da cidade de Ilha das Flores, que é bem na beira do rio, né? Porque ali onde eu estava é o começo da cidade. E aqui eu cheguei na beira do Rio São Francisco, na Ilha das Flores. Aqui ainda não é a foz do rio, né? Mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Que brisa boa que tem esse lugar, meu. Uma brisa gostosa, lugar bem calmo. E ali do outro lado do rio é o estado de Alagoas.
agora estou indo em direção, agora sim estou indo em direção à foz do Rio São Francisco. Vamos lá. Passando por um povoado que eu não sei o nome, infelizmente o mapa não diz. Espera aí, vou perguntar para alguém aqui. Boa tarde, qual o nome desse povoado? Brejão. Brejão, obrigado. Então, perguntei ali, se chama Brejão. Mais um pouco estarei chegando na foz do rio. E olha que o asfalto para essa região aqui me impressionou. Tudo muito bem asfaltado, sem nenhum buraco. Agora, para variar, uma estrada de terra aí. Mais 5 km aqui. Finalmente chego lá. E aqui é onde o velho Chico descansa suas águas no Oceano Atlântico. É aqui que finalmente ele chega no mar e encerra sua longa jornada desde lá de Minas Gerais. Incrível. Vê que lá atrás, ó, você não vê o fim, porque ele chega no mar mesmo. Isso nos mostra que tudo tem um fim, mas tudo tem um recomeço. Eu sempre gosto de relacionar o rio com a vida, porque talvez seja isso mesmo. Talvez não exista um fim, e sim um recomeço, um momento em que nos misturamos com o todo, com o mar. Acabei de chegar agora numa pousada que chama Paca Bangalôs, cara. Um lugar fantástico, e vai ser aqui que eu vou passar a noite hoje. E outra coisa, a Marcela tá saindo de Aracaju, tá vindo me encontrar aqui e vamos continuar a aventura amanhã com ela também. Então aqui é um lugar que tem vários bangalôs. Você pode alugar um bangalô, é como se fosse um pequeno apartamento só para você. E a gente teve a sorte de hoje todos os bangalôs estarem vazios, meu. Somente o nosso aqui, todo lugar só para nós. Esperar a Marcela e à noite vamos jantar aqui no restaurante. Que legal o lugar aqui, hein?
E esse aqui vai ser o nosso bangalô por essa noite. Curtindo aqui o pôr do sol agora. Ui. Fiz um amiguinho felino aqui. Olha quem chegou. Demorei muito. Demorou. Tomando aqui um drink, saúde. E comer uma moqueca de peixe. Mais um dia no paraíso. Vamos tomar um café da manhã agora e depois vamos partir pro tour. Um tour que vai ser pelos mangues, né? É mangue e encontro do rio com o mar também. Passar também por uma vila que o pessoal pega ostra, ele é a criação de ostra. Isso é uma experiência cultural por aqui. Estamos agora indo para a Rota dos Mangues, a Rota das Ostras, né? Passar pelo túnel. Esse aqui é um braço do Rio São Francisco. Estamos saindo agora. Vamos andar mais ou menos uma meia hora para chegar no túnel. E chegando lá, o verdadeiro paraíso. Uma praia deslumbrante. Guia parou aqui
praticamente numa ilha pra gente tomar um banho de rio agora. Nossa, eu tô sem palavras, é lindo demais aqui. Tudo intocado assim ainda, maravilhoso. E a Marcela já tinha feito esse tour aqui há um ano atrás, né? Aí foi ideia dela de a gente vir conhecer aqui. Há 60, 80 anos atrás, aquela boca de barra era aqui. Ela anda muito, entendeu? Porque o rio, ele vai mudando, né? Sim, o mar vai avançando, então ele vai acabando essa fachada aqui, ele vai destruindo tudo. Mangue, vai acabando. Então assim, e vai andando. Alguns anos depois que a gente vê aqui de novo, isso aqui vai estar uma crua maior e ela vai ter avançado muito mais. E aqui fica as piscinas de águas naturais. Isso é fantástico para criança, o pessoal atrás. O pessoal fica mais à vontade aqui, porque as crianças ficam se preocupadas aqui, porque é rasinho, não tem correnteza nenhuma e é um banho fantástico, os pais ficam felizes. A felicidade dos pais é a felicidade das crianças. Tá certo. Não é verdade? E ali que a gente tá andando é a Foz. É isso, a Mini Foz. Mini Foz, por que Mini Foz? Porque assim, a Foz, se a gente vai falar que é Foz, aí o pessoal vai confundir com a Foz de São Francisco. Ah, tá. Entendeu? Por isso que a gente chama Barra Nova, porque assim, é uma boca de barra, uma mini foz. Ah, então aqui não é o Rio São Francisco, por aqui isso. É um braço de São Francisco, é um braço. O Rio São Francisco fica mais na frente. Daqui dá mais ou menos o quê? Em torno da lanchinha vai dar em torno de mais meia hora. Pra chegar na Foz de São Francisco mesmo. É entre Sergipe e Alagoas, divisa, né? Divisa. Mas aqui, esse canteiro de Sergipe é totalmente desconhecido. Tá começando a conhecer agora. Que bom que você veio, né? Agora, alguém trouxe, né? É culpa da Marcela. Tá vindo pessoas para ajudar, para agregar, né? E divulgar isso aqui. Cara, quanto mais pessoas virem para ajudar, divulgar isso aqui, vai ser mais emprego para a comunidade, mais desenvolvimento para o turismo, porque assim, vai agregar tudo. Cara, pessoas que pensavam em sair daqui, não tá saindo mais. Entendeu? Por quê? Tá ganhando renda, tá ganhando pão de cada dia aqui na sua região. Então aqui é o encontro do mar com o rio. Isso, é o encontro do mar com o rio. Você viu que por que a gente chama de mini foz? Porque é pequenininha, né? Essa mini foz aqui não tem tanto perigo. Pessoas que sabem, óbvio, pessoas que sabem nadar, né? Então assim, na correnteza é muito razoável. Tem gente que nada aqui. Tem gente que atravessa nadando? Atravessa nadando, sim, brinca aqui. E é um paraíso, não é? Lindo demais. Então aqui a gente chegou no encontro do rio com o mar. Pra lá é o mar. E aqui, ó, tem um estreito que entra pro rio. Paramos agora em outro lugar que tem algumas cabanas de pescadores e eles provavelmente moram aqui mesmo. Tem quantos anos, Leite? Faz aí, já? Uns 30 anos mais. Só isso, né? Só 30 anos? 30 anos e uma peixeirinha mais. E mais uma peixeirinha, né? Ah, é você que faz a rede então? Emendando. Ah, tá, você tá emendando ela. Ele compra, né? E entralha. Ah, robalo, bagre e serra. Do mar, né? Mas no rio não rola pesca então? Não, no rio aí é outro peixe. Aí é o tipo de peixe. Ah, aí ele tá. só pesca no mar aqui. Esse barco aí, vendo esse barco ali? Aí aquela boca de barra ali, vendo aí? Ele sai e coloca a rede lá fora. Entendi. Ele já tem só tem uns 35 anos que ele pesca no mar.
Caramba. Aqui que ele guarda o peixe? Aqui. Aqui, peixe. Tem um serra. Que peixe é esse? Serra? Serra. Isso. Serra. Serra e uma manga. Não, não. Isso aí é uma manga. A manga ele não pescou, não. Pescou não. E aí, beleza? Beleza. Tô certo? Opa! Só descansando ali, né? É, trono de fada. E aquele lugar ali é o criadouro de ostras. O que você vai pegar aí? Ostra. Você viu o viveiro lá, né? Aham. Viveiro? E vai comer as ostras na sombra, né? Aqui é o ponto de apoio das ostras. Aqui. Olha. Ela fica assim, lá. Mais. Mais. Olha. Nossa, fresquinho. Fresquinha, da hora. Olha. Do Brasil e do mundo. Pra cá. De acordo com o Thiago, nosso guia aí, é a melhor ostra do mundo essa aqui, ó. A ostra sergipana. Quer fugir, tô ali. Uma comida assim. Tinha assim. É. Bom demais. É uma delícia. É verdade. Deixa eu ver. É Eu vou querer outro depois, viu? Vive. Isso. É boa. É um chá. Se você comer. É bom mesmo. Se você comer Não, peixe perfeito, cru, com limão. perfeito. Ela é salgada naturalmente, é o né? shoyu. O limão fala que é o shoyu. Nossa, é uma muito delícia, bom. vai ver. Eu também quero outra. Aí é chamado Raí, o cara que pega mais caranguejo aqui da Carapitanga é esse cara aí. Mostra os caranguejos dele aqui. Ele pega caranguejo e vai mostrar agora os caranguejos que ele já pegou hoje, né? Olha, tá. Ih, tá escapando, cuidado. Olha. Isso aí é caranguejo ou é... Caranguejo sal aqui. Caranguejo o quê? Sal. Sal. O mangue, ele é o pai de quase toda a família aqui. Vive da pesca e do mangue também. Então esse mangue aqui é muito rico e muito importante. E tem mangue que tem mau cheiro, mas é o próprio ser humano que faz o mangue ter um mau cheiro. E esse mangue aqui é todo preservado. Não tem rede de esgoto nenhuma caindo nesse rio aqui, nesse braço do Rio São Francisco aqui. Então, o mangue é todo natural. O cheiro é do mangue meu raiz. Não tem mau cheiro nenhum aqui. E que continue assim por muitos, muitos anos, né? Para sempre.
Aqui tudo era areia. Hoje não é mais, hoje é isso aqui. Tudo isso aqui é casco de maçulim. O pessoal que mora aqui, vem pra semana aqui, o trabalho dele é só pegar isso aqui. Só isso aqui. E outra, já veio balsa, barcos e barcos pegar isso aqui. Olha esses buracos aqui. E o pessoal encosta o barco aqui e enche sacos. E mais saco disso aqui para fazer. Aí ele faz artesanato, né? E também coloca para fazer, de colocar brita no concreto, ele coloca isso aqui.